para mais um evento, mais uma palestra, né, do evento Mulheres no Indigenismo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Está permitido usar aí o microfone? Bom dia. Bom dia, Lu, tudo bem? De ontem para hoje? Tudo jóia. Ai, que bom ouvir todo mundo. Bom dia, gente. Hoje a gente vai ter uma palestra com um tema super bacana. A nossa palestrante Lília Branca Salvara já está aqui na sala virtual. E hoje a gente vai falar um pouco de moças carajás, jovens indígenas, audiovisual, antropologia visual. E é um tema muito bacana, né? A gente vê hoje alguns exemplos de indígenas que fazem uso de tecnologias da memória, vamos dizer assim, né? Porque permitem fazer registros. Uso de Instagram, uso de redes sociais como um todo, uso de equipamentos de audiovisual, né? Máquinas fotográficas, celulares, máquinas de filmagem. Esses são alguns pontos que a Lília buscou tratar, né, na pesquisa de mestrado dela, que foi realizada aqui na Universidade de Brasília, aqui pertinho da gente. A gente tem alguns exemplos, como a Samela Santerê, né? Ela é comunicadora da APIB, tem rede social, hoje está perto de 100 mil seguidores. A gente tem também como exemplo o da Aldeia, não sei se alguém aí já chegou a ver alguns vídeos dele, né? Ele procura fazer algumas sátiras a respeito de perguntas que são direcionadas aos indígenas. Ele já tem quase 350 mil seguidores no Instagram. A nossa presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, também faz uso das redes sociais para fazer registro do trabalho que vem sendo desenvolvido, né, no âmbito da FUNAI, no seu repertório profissional. E isso é um pouco do que vai ser retratado hoje pela Lilian, né, através das pesquisas de campo que ela desenvolveu. E eu chamo, antes da gente iniciar, vamos entrar aqui na atmosfera da palestra. Eu vou compartilhar com vocês aí uma tela e eu vou querer saber, deixa eu ver aqui, na linguagem das redes sociais, está aparecendo já aí para vocês, qual o seu mood de hoje? Qual é o seu ânimo? Como é que está o seu humor hoje? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link que está sendo compartilhado aí no chat também, e vocês vão digitar o código 37799899 e vão fazer a votação. Vocês vão dizer como é que está o seu mood de hoje, qual é o teu ânimo, como está o seu humor hoje. Vamos ver como está a nossa plateia. Opa, já temos 2 votos aí no coraçãozinho. A galera está bem motivada, né, para participar aqui da palestra. Vamos lá. Como é que está o mood de vocês hoje? Vamos entrar aqui no clima do tema da palestra de hoje, da Lília Brandt. Está dando certo aí para vocês? A gente tem um emoji aí da cabeça estourando. Meu Deus, eu estou participando do evento desde segunda-feira e minha caixa no SEI está abarrotando de processo. Ou então, hoje é quinta-feira, amanhã está quase pertinho do sextor, estou derretendo já aí, estou cansado, mas vamos em frente. E aí, pessoal, qual é o ânimo para hoje, para essa quinta-feira? Hoje é nosso 4º dia de evento. Podem continuar votando aí, tá? Eu vou só fechar o compartilhamento de tela, mas vocês podem continuar votando, porque eu vou chamar agora a nossa palestrante, a Lília. Bom dia, Lília, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Tudo certo? Voltando de férias, né, Lília? É. Já com esse trabalho maravilhoso aqui para nós. Enquanto o pessoal vai votando, Lília, você é indigenista especializada na FUNAI, não é isso? Isso desde 2010. Desde 2010, foi do primeiro concurso, né, para indigenista especializado. Então já tem o quê? 12 anos? 13 anos de FUNAI? Vai fazer 13 anos esse ano. Desde setembro? Foi a primeira turma? A gente entrou, foi. Certo. Lilian, na tua trajetória dentro da FUNAI, você sempre lidou com essa temática de audiovisual?
Olha, eu sempre gostei, mas na FUNAI, na verdade, eu fiz só um trabalho sobre o manejo integrado do fogo na Ilha do Bananal, que eu acompanhei lá o trabalho desde o início, né, do manejo do fogo, e eu fiz um vídeo, assim, mas nem sei até que ponto que foi FUNAI, até que ponto que foi individual e pessoal, né? Os equipamentos eram meus, eu editei muitas vezes fora do horário de trabalho mesmo, né? Mas tem esse vídeo que está no YouTube. Se quem quiser ficar interessado, chama Mifando a Ilha. Ah, e qual foi o É objetivo recente. dessa gravação? Esse do fogo, né, era realmente apresentar, né, o que é o manejo integrado do fogo. Então acompanhei em campo, né, dos trabalhos dos brigadistas com o manejo do fogo, né, na Ilha do Bananal. Aí tem várias entrevistas com os brigadistas, com os indígenas, com os servidores do IBAMA. E, enfim, tem muita imagem de natureza também. É super amador, foi meu primeiro. Tipo, aprendi fazendo, assim, né? Eu nunca fiz curso, nada, mas eu aprendi fazendo e me diverti, na verdade, assim. É uma coisa que eu gosto mesmo. Que legal. E qual foi o seu primeiro local de lotação, de exercício na FUNAI? Foi na CTL de São Félix do Araguaia, onde eu fiquei por 10 anos, né? Ela é subordinada à CR e Araguaia Araguaia Tocantins? Tocantins, isso. Aí você ficou quanto tempo lá? 10 anos. 10 anos. Aí depois você foi para sul da Bahia. Eu vim para o sul da Bahia, fiquei um ano, 2 anos, né? Lotada no núcleo de apoio técnico em Prado. E aí, no ano passado, esse núcleo foi extinto e agora eu estou na coordenação regional, na DIT. Certo. E aí na CR é na DIT. E na outra unidade ficou só na CTL mesmo, São Félix do Araguaia. Sim. Fiquei tempo inteiro na CTL. Uhum. E a maior parte do trabalho que você desenvolvia na CTL era no âmbito de monitoramento, fiscalização, direitos sociais? Ou era de tudo um Tudo, pouco? né? Essa doideira que é a FUNAI, de tudo, absolutamente tudo. Uhum. E o seu trabalho, a sua pesquisa acadêmica, ela foi desenvolvida aqui na Universidade de Brasília e foi defendida em que ano, foi apresentada em que ano a sua dissertação? O mestrado eu fiz de 2017 a 2019. A defesa foi em 2019. Uhum. E foi mestrado em sustentabilidade? É um mestrado muito legal, inclusive, que eu vou, assim, chamar mestrado, é um mestrado profissional, né? Então você tem que comprovar vínculo de trabalho com o tema, né? E aí a sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais. Na época ele ficava no Centro de Desenvolvimento Sustentável, agora ele é realmente interdisciplinar, e aí ele é tanto com a FUP, né, o campus de Planaltina, com a educação, com a antropologia e com o CDS. Ah, ele conversa com várias frentes, então. É um mestrado que ele é multiétnico, assim, e fundado na base do diálogo de saberes. Então, a turma é composta com reserva de vagas, né, para indígenas, para quilombolas, para comunidades tradicionais e para profissionais que trabalham com esses grupos. Então, na minha turma tinha ciganos, tinha povos de terreiro, pescadores artesanais, né, além dos quilombolas e dos indígenas. É muito interessante. Ela é em formato modular, então permite também que tenha pessoas do Brasil todo, né? Uhum. Na palestra de ontem à tarde, com a servidora Rosimar, Lília, a gente viu um pouquinho da experiência dela de ter feito um mestrado fora do país, ter como objeto de estudo populações indígenas e seu processo de agricultura, né, agroecologia, e a forma como ela conseguiu obter junto aos indígenas, mesmo estando em outro país, os insumos necessários para a pesquisa, né? Se utilizando especialmente das tecnologias para manter esse contato, para receber esse material de pesquisa, e os próprios indígenas que mandavam para ela, né, via e-mail, faziam videoconferências. Então, a gente teve essa experiência ontem. Hoje a gente iniciou aqui dando alguns exemplos, né, de indígenas que fazem uso de tecnologias. E aí eu queria, antes da gente iniciar a nossa palestra, eu queria saber teu ponto de vista a respeito disso, né? O uso de tecnologias da memória pelos indígenas, até porque permite o registro. Se isso pode se constituir como mecanismo de autoafirmação de sua resistência, do verbo resistir, e resistência, né? No sentido
de ressignificar a existência dessas populações indígenas? Ah, com certeza, né? Eu falo um pouco disso no trabalho também. Assim, eu acho que no caso das moças Carajá, isso é feito de uma forma assim, até muito menos conscientemente direcionada para isso, né? Diferente desses casos assim que você citou, que são pessoas que estão ali nas redes conscientes do que elas estão fazendo, né? Que elas estão ali para fazer essa divulgação, né? Elas fazem o uso normal, né? Nenhuma dessas moças é famosa nem se pretende ser, assim, né? Pelo menos enquanto eu estava fazendo a pesquisa. Mas estão fazendo isso, né? Estão produzindo cultura, né? Estão o tempo inteiro produzindo cultura. Certo, então a gente vai saber um pouco mais desse seu trabalho a partir de agora. Palestra Idia Documã e Chantê, as moças Carajás, doidinhas e lindas como sempre, com a servidora Lília Brant Cassalvara. À vontade, Lília, para puxar aqui a nossa palestra. Obrigada, gente. Agradecer, né, a presença de todo mundo, o pessoal da CODEP, COLEP, que fizeram esse evento lindo, né? Estão fazendo esse evento maravilhoso. Todo mundo que está aqui para ouvir, espero que vocês gostem do trabalho. Vou começar já, então, mostrando aqui, nessa luta aqui de tentar compartilhar. É triste que quando a gente compartilha, a gente para de ver vocês. Então, vamos ver se dá certinho aí para vocês. Vocês estão vendo certinho? Sim, Lília, pode avançar. Então, tá bom. Então vai ficar assim bem engraçado, porque todo o meu trabalho, na verdade, tem a parte escrita, ele tem essa estética bem adolescente, né? Que era o que elas realmente faziam nas redes sociais, como elas se viam, né? Gostavam de se ver. Então é engraçado contrastar isso com as logomarcas assim, né, do governo. Mas é isso, é Dia Documã Chantê. Esse título foi elas que Travou, Lília. Travou tua tela, travou seu áudio. Gente, a gente vai só dar uns minutinhos aqui para restabelecer a conexão da Lília, tá? Podem permanecer aí na sala. A gente já falou com a Lília aqui por outros canais, tá, pessoal? Vocês aguardem aí que já ela volta. Eu vou manter minha câmera desligada aqui no momento em razão desse problema técnico. Ai, gente, caiu a internet aqui. Tudo certo? Estão me ouvindo e vendo? A gente consegue te ver, Lília, mas a tua imagem está travada. Tá, tudo bem. Eu vou apresentar mesmo, daqui a pouco destrava, então. Tá, vamos lá. Segunda vez que cai, vamos torcer aí para parar de cair. Então, esse trabalho se propõe a oferecer um retrato possível do mundo das Idia Documã, as moças Carajá. Lília, só um minutinho, porque a tela não está mais compartilhada conosco. Para mim parece que tá. Encerra o teu compartilhamento e inicia de novo. Por gentileza. Tá? Agora? Ainda não, Lília. Ixi, gente. Se for o caso, a gente pode compartilhar por aqui. Pode ser, então, porque para mim tá parecendo que eu tô
compartilhando. Então encerra, por gentileza, o compartilhamento. Veja se a sua câmera está ativada, porque para a gente está aparecendo somente a tela preta. Não, está ativada também. Acho que é a internet. Henrique, você pode, por gentileza, fazer o compartilhamento? Gente, isso porque ontem meu computador quebrou. Tá nos improvisos aí, né, Lília? Hoje a gente testou tudo, eu não consegui apresentar os vídeos aqui, ainda bem que tem o pessoal aí para ajudar. Desde já agradecendo, Marcos Henrique. Quer que eu tente de novo? Ou... Só um minutinho que eu recebi aqui. Legal. Obrigada, Marcos. Acho que pode colocar na tela cheia, né? Pode passar para o próximo já. Isso, obrigada. Então, voltando. Então, é um retrato do mundo das moças Carajá a partir de um horizonte colaborativo. A principal ferramenta foi a linguagem audiovisual e a metodologia utilizada foi a pesquisação, processo no qual elas assumiram o protagonismo das atividades. Então, elas gravaram alguns vídeos a partir do tema que elas mesmas propuseram, né? E a edição do material foi feita de modo colaborativo e compartilhado. Assim, tecnicamente eu que fiz, mas tudo era apresentado e elas iam dizendo, essa tá boa, essa tá ruim, né? E aí, a partir da relação mais próxima com elas, vieram à tona outros temas, as amizades, a cultura, o vício no celular, as redes sociais, os namoros, as suas motivações e sofrimentos. Relaciona essa vivência com a literatura, trazendo elementos do pluriverso das moças Carajá e de pesquisas que se relacionam aos temas abordados. Aí vou te pedir, Marcos, para você passar agora o filme, aquele que está escrito lindo. Esse, só para dar um gostinho para começar. Não está passando para a gente, não. Fala. Não, fala você. Sou Ué. Lídia, para. Microfone, Lília. Não foi mal. Só para dar um gostinho aí para a gente começar, pode passar para o próximo slide. Então é isso, as imagens, a maioria foi feitas por elas, mas tem algumas imagens também que eu que fiz. A gente decidiu coletivamente que tudo ia ser de todo mundo, as imagens, então, né, a gente abriu mão das autorias também durante o trabalho. Vou só falar rapidinho, né, o que tem no geral, assim, para vocês saberem também já o que a gente vai falar aqui. Então, na introdução, né, eu apresento cada capítulo, falo do meu lugar de escuta e de fala, então esse lugar de quem morou, fiquei por 10 anos lá, né, com os Carajá, então alguma dessas moças eu já conhecia, outras não.
sobre a língua Carajá, sobre o lugar, né? Foi o primeiro tema que elas propuseram também, foi sobre o lugar, então eu falo um pouquinho aqui da aldeia, né, e da ilha. Aí entra no capítulo sobre meu capítulo preferido, que é o capítulo sobre as moças mesmo, Dia da Comã. Tá linda como sempre, amiga. Aí a prisão, que é o primeiro processo, né, na menarca, Halabu ou R, que é a menstruação. Doidinhas e Viciadas, que é sobre o uso do celular, das tecnologias. Juventudes Indígenas, que aí trago dados gerais sobre os jovens indígenas, entre duas aspas e dois mundos, né, que é esse conflito sobre, na verdade, não existia essa ideia de uma juventude indígena, né, e o próprio conceito de juventude poder ser questionado dentro de cada cultura, e esse conflito que se vive entre dois mundos, o mundo tradicional e o mundo urbano, né, cada vez mais forte. E aí, sobre os jovens Carajá, como é que eles veem isso? Pode passar, próximo. Aí aqui no quarto capítulo eu falo sobre a metodologia do trabalho, câmera, pesquisa e ação. Falando sobre pesquisação, sobre o audiovisual e como que o audiovisual se inseriu nesse trabalho, né? Também sobre o processo de tradução enquanto idioma e enquanto uma tradução cultural também. No quinto capítulo, foi os temas que elas trouxeram com mais frequência sobre namoro e casamento. E aí, os dois primeiros são os filmes que elas produziram. O primeiro é a história do jacaré que namorava as mulheres, uma história tradicional do povo Carajá. E o segundo é o casamento de antigamente, que elas entrevistaram duas senhoras. Amizades proibidas foi um assunto que vinha nas redes sociais também, que elas falavam, e aí eu vou dizer os motivos, né, por que essas amizades são proibidas. Casou pelo Facebook, mais uma forma aí de relacionamento contemporâneo. E foi um episódio, uma situação real que aconteceu durante o trabalho também. E sobre o futuro, como que elas imaginam o futuro delas, né, em relação a trabalho, casamento. E outras ideias são outras ideias, temas que elas também propuseram, que trouxeram, mas que a gente não desenvolveu tanto. Então, tem Kuladu, que são as crianças, que isso rendeu um filme também, se der tempo a gente passa esse filme. E outros, os Tori, que são os não indígenas, os mestiços e os indígenas, outros tipos de indígenas, né, outras etnias. E uma péssima ideia, que foi um dia também que elas propuseram uma ida ao cemitério, e aí é o capítulo que eu trato dos assuntos mais densos, relacionado ao suicídio também do povo Carajá, e trago também episódios, situações reais que aconteceram durante o trabalho de pesquisa. E a conclusão. Pode passar aí o próximo. E aí a continuação, né? A filmografia, os filmes que a gente assistiu, foram diversos, foi tanto vídeos assim, vídeo nas aldeias, como animações, e também tipo vídeos de youtubers famosinhos, indígenas, a gente assistiu também. Todos os encontros realizados, os encontros planejados, que eu fiz um planejamento já desde o início, sabendo que eu abriria a mão dele, porque a ideia era uma pesquisação, então elas conduziriam o processo, né? Mas para não chegar totalmente aleatório, né? Eu cheguei com um planejamento, e aí depois as traduções do filme. Pode passar. Então, a pesquisação, né? Eu escolhi isso como um método na ideia de que eu queria, desde o princípio, eu já cheguei na comunidade querendo fazer alguma coisa que ficasse algo na comunidade, né? A gente sabe que a dissertação é um trabalho feito muitas vezes muitas vezes não, quase sempre, né? Para a academia, assim, poucas vezes corresponde ao interesse real, e mesmo quando corresponde, não é algo que geralmente os indígenas vão pegar e ler sobre aquilo, né? Então, eu pensei que trabalhar com audiovisual, além de assim, promover momentos divertidos já entre elas, e isso já ser um resultado em si, né? Tipo, já ficar algo para elas, ficaria esses vídeos aí, como um registro também, né, para o povo. E além da etnografia, que geralmente não é algo que é demandado, né, por nenhum povo. E aí eu comparo esse trabalho como um retrato posado, assim, porque é ainda o meu olhar, né, sobre isso, mas é um olhar também de como que elas querem ser vistas, assim, todo o material foi discutido com elas, né, tipo a escolha de não citar nenhum nome, de todos esses assuntos, assim, eu falei, gente, vou falar sobre o namoro, tudo bem, né, cada um desses assuntos foi uma escolha delas também.
E muitas coisas não entraram. Então, teve coisas que a gente, tipo, não, isso aqui vai ficar só na vivência mesmo, não vai entrar, né? Mas partiu de uma demanda das instituições, FUNAI e CESAI principalmente, né, que é relacionada à saúde mental, que é essa questão do suicídio, né, que lá era um problema muito, muito sério mesmo, assim, chegou a ter, em um momento em 2012, chegou a ser o índice mais alto dos povos indígenas, assim. Então, era uma questão que sempre o pessoal fala, tem que trabalhar com os jovens, tem que trabalhar com os jovens, né? E aí eu fiz o recorte de gênero porque eu tradicionalmente não se mistura, né? Meninos e meninas, né? Rapazes e moças. E aí, por eu ser mulher também, né? Claro que eu tinha muito mais abertura com a mulher. Então, eu entendi que com as moças eu ia conseguir chegar em assuntos mais delicados, né? Ter mais construir uma intimidade maior que eu não conseguiria construir com os rapazes. Apesar de que esse problema de juventude ele é mais atrelado aos rapazes mesmo, né? Mas passa para as mulheres. A maioria dessas moças todas que eu trabalhei têm irmãos, primos que suicidaram, assim, então, né, passa pela vivência delas também. Sobre a língua acarajá, ela tem uma, que é Inaribé, né, Inã é a autodenominação deles, e aí a língua acarajá ela tem uma diferença entre a língua masculina e feminina. Então, geralmente, a mulher acrescenta um K. Então, por exemplo, Jadocumã, essa palavra moça, os homens falam de Jadomã. E aí, assim, para quase todas as palavras. E todos os materiais didáticos e todas as pesquisas geralmente utilizam a língua masculina como referência e faz uma menção à diferença feminina, né? E aí eu fiz uma escolha política de usar a linguagem feminina sempre, porque minhas interlocutoras eram mulheres, eu sou mulher, né? E aí então esse trabalho assim tem claro outros materiais hoje, né, paradidáticos escritos por mulheres indígenas, professoras que também já trazem essa linguagem feminina, mas em geral todo material produzido didático é sempre tendo como referência a língua masculina. Pode passar. Aqui sobre o lugar, então, né? A Ilha do Bananal, ela tem 3 terras indígenas, que tem para homem Utaria, para mulher Cutaria, Inauebo Ronan e o Parque Indígena do Araguaia. E tem uma unidade de conservação, que é o Parque Nacional do Araguaia, que ele está totalmente sobreposto a essas 2 terras indígenas, Cutaria e Inauebo Ronan, que também está totalmente sobreposto, né, é o mesmo território exato. É uma região pode passar, uma região de transição, né? Está dentro da Amazônia Legal, mas é uma transição com o Cerrado. Do outro lado ali da Ilha do Bananal, né? A Ilha do Bananal é o rio Araguaia, que se divide em 2, de um lado Araguaia e de um lado Javaé, então tem outras terras indígenas ali no entorno. E a aldeia Santa Isabel está bem pertinho de São Félix do Araguaia, é tipo a aldeia mais perto mesmo, assim, tá a 10 minutos de barco, né, numa viagem de barco. Então eu morava em São Félix e fazia esse caminho aqui. Pode passar para o próximo. E aí, por ter essa proximidade tão grande com a cidade e por toda a história, essa aldeia é uma aldeia assim que ela é considerada a capital, eles usam essa palavra, né, para a aldeia Santa Isabel. A população é quase igual da aldeia Fontoura, por exemplo, mas ela, por essa proximidade com a cidade e pela história dela, de ter sido uma aldeia que teve uma presença não indígena, né, historicamente muito forte, ela é um pouco descaracterizada do formato tradicional das aldeias Carajá, que o formato tradicional são linhas paralelas ao rio, e essa aldeia ela se expande assim, né, para dentro. Então, ela tem essa pista de pouso de avião, tem várias estruturas, tipo um hospital antigo que foi abandonado, tinha um hotel, JK, que Juscelino Kubitschek construiu esse hotel, numa aldeia que hoje é uma outra aldeia do lado, mas aí tem várias, tipo as casas dos funcionários desse hotel, casas que era onde o pessoal, a lavanderia do hotel, né, que hoje estão ocupadas por indígenas. E aqui são os lugares que elas mais assim se referenciaram, né? O campo do Jarrina, o Jarrina é uma pessoa, inclusive é servidor da FUNAI, que era o campo de futebol que elas mais usavam, porque o outro campo era mais usado pelos homens, né? A escola, a casa de Aroanã, né? Que é a casa dos espíritos, e o cemitério. Pode passar. Aqui uma visão aérea, uma oportunidade que eu tive de sobrevoar a ilha. Pode passar.
Aí, bom, entramos na parte das moças, né? Tá linda como sempre, amiga. Os capítulos eu usei essas linguagens que ela usam, né? E aí, um dia eu apresentei a nota de 1000 cruzeiros, né? Essa nota que tem essa imagem dessas moças Carajá. E quando eu mostrei a nota, elas morreram de rir, assim, morreram de rir, ficaram zoando, assim, porque o topete, elas chamam, na língua Carajá é rafi, mas elas mesmo traduzem como topete. Esse topete dela tá caído, né? E tipo, isso seria um sinal de desleixo, né? E elas ficaram, tipo assim, até envergonhadas, assim, nossa, né? Que vergonha, uma imagem que ficou famosa, a mulher com o topete caído, né? E elas usam esse termo matar, morrer, para o topete, né? Então, esse era um diálogo que elas fizeram aí, né? Que, eu matei logo meu topete, porque por isso muita gente acha que eu não sou moça, né? Esse topete, assim, só as moças podem usar. Pode passar para o próximo. Esse topete, assim, ele é feito, né, na primeira menstruação, e aí elas passam a resina de Codi, que é a mescla, para ele ficar bem em pezinho. E assim, o tempo inteiro fica ajeitando. Então, tipo, ela mergulhava, quando ela levantava do mergulho, ela arrumava o topete, sabe? Aí ia jogar futebol, ela jogava futebol correndo e arrumando o topete para cima, assim, né? O tempo inteiro arrumando o Urafi. E para tomar banho, todo um cuidado também, né? E aí, quando quer matar o topete, aí elas passam o óleo de tari, que é o óleo de tucum. Pode passar para o próximo. Fiz um monte de anotação, vou abandonar as anotações aqui. Aí teve uma vez que a gente conversou aqui também, assim, que elas contaram essa história, né? Que uma jovem... E era legal porque, assim, elas falam todas... Entre elas falam só em Naribé, na língua delas, né? E aí, quando elas queriam que eu entendesse, que eu participasse da conversa, elas falavam em português, né? Então, isso já fazia uma seleção dos materiais que elas queriam, né? Também, que entrasse. E aí elas contaram essa história de uma moça que queria fazer o topete, só que ela já não era mais moça, não era mais virgem, né? E aí eu falei, e aí, o que acontece se ela fizer, né? E aí elas ficaram revoltadas, assim, é errado demais, isso não pode acontecer, é fora de tudo. Topete, quem pode usar é a moça. Falaram bem revoltados. Então, por exemplo, essas duas meninas aqui, que não tem a primeira que está fazendo coraçãozinho, né? Aí as do lado, elas não são moças ainda. E já na foto do lado que está no celular, a mais velha, ela já matou o topete dela, né? Pode passar. E, bom, aí quando elas menstruam, então, tem a prisão, que na língua é rabrejurá, e que todos os pesquisadores, todo o material bibliográfico sobre Carajá se refere a isso como reclusão, né? Mas elas falam prisão, então eu sempre dei preferência para usar os termos que elas usavam mesmo. Nunca vi nenhum material usar esse termo, que é o termo que elas usam quando elas traduzem, né, para a gente. E aí a prisão é um momento que ela dura o tempo da menstruação, né? Então, a partir do momento que menstruou, ela fica dentro de casa, e aí ela só pode fazer atividades domésticas, assim, leves, né? Não pode... Tudo que ela... É um processo ontogenético, né? Então, tudo que acontecer nesse momento da prisão é algo que vai marcar o corpo dela e a vida dela para sempre. Então, por exemplo, se... Pode passar o próximo aí, que acho que eu vou trazer uns exemplos. Aqui é os efeitos que elas usam, né? Para a saída da prisão. Acho que depois eu volto, então. Vai ter o próximo slide, vai falar melhor sobre esse momento aí, do que elas podem ou não podem fazer. Mas, enfim, aqui elas fizeram esses desenhos e com todos os adornos, todas as coisas que a moça tem, né? Então, tem o topete, o urati, a pintura no maxilar, o brinco coeju, o colar de miçanga, que são 2 colares de miçanga, tem o nohotá e o marani, que fica na frente, né? O nohotá é só as miçangas assim, e esse com grafismo é o marani. A pintura de tucunaré, que são essas listras no braço. O dexi, que é o bracelete de algodão. A franja do dexi não é obrigatório, pode ter ou pode não ter. A pintura de genipapo, né? Badaná, que também varia, mas tem as pinturas da moça, né? Tem as pinturas dos homens, das moças, para cada categoria de idade, né? A tanga tu'u, que elas geralmente falam assim, tá pelada. Aí o tá pelada, na verdade, é que tá com o tu.
Decobuté é o mais clássico, assim, então você pode abrir mão de alguns desses adornos, mas o decobuté geralmente está presente. Decobuté, que é esse que amarra embaixo do joelho, ele faz engrossar as pernas. Então, se a moça coloca o decobuté também, ela tem que ficar mais dias na prisão. Mesmo a menstruação acabou, ela tem que continuar na prisão, porque isso vai fazer que as pernas engrossem, isso é um ideal de beleza, né? Que as pernas sejam mais grossas. Aí a pintura de tucunaré, que são esses traços também na perna, e essa franja do decobuté, que chama o lairi, que também não é obrigatório, mas muitas vezes usam. Pode passar o próximo. E assim, a moça é o ideal máximo de beleza do povo Inã, né? Então, por ser tão linda, elas são as dignas de dançar com os Aruanã, que são os espíritos, né? Aruanã é uma tradução já, o nome na língua carajá é Jaçó. E Jaçó, que é o nome que eles dão também para o peixe, Aruanã, então por isso que traduziram, né? E aí, nessa parte, que eu explico um pouco o que são os Jaçó e a partir da visão delas, né? Então, primeiro eu trago a visão delas, depois eu dialogo com os pesquisadores. Aí elas falam, é complicado explicar para um tori o que é os Aruanã. Os Aruanã não têm explicação, mas eles vêm da água, do mato, é como um bicho do mato. E aí elas se referem a ele como bichinho, né? Então tem um pouco essa imagem, essa coisa do... É um ser cosmológico, né? Que está na natureza, e esse Aruanã que a gente vê, na verdade, é uma imagem do Aruanã que o pajé traz para as pessoas verem, né? Pode passar. Então eles tratam isso, usaram essa palavra imagem algumas vezes. O Toral, né, que é um pesquisador, disse que o Jaçó é um protetor, né, da criança, que incentiva o crescimento, a socialização. Ele é trazido para defender, né, as moças também. Ele pode vir também para crianças, às vezes uma criança que esteja doente, a família pode pedir para o Hari, que é o pajé, trazer o Jaçó. E aí a família cuida, né? O Hari vai orientando esse cuidado. Então, você dá alimentação, né? Ele fica na casa dos homens e tem todo algum cuidado específico, né? Para cada... Existem vários tipos, várias categorias de Jaçó. Cada um tem... eles vêm sempre em duplas, né? Mas cada um tem ali o seu jeito, o seu horário de sair. Às vezes vem da água, às vezes vem da mata, às vezes... Enfim, então, né? É um universo infinito aí. E aí eles são como esse Ixanarro, né, um animal de criação, essa ideia de xerimbabo, né? Então, é tipo um bichinho mesmo, a mesma palavra que eles usam para as araras, que criam ali dentro de casa, para, às vezes, tirar a pena para fazer artesanato, mas que vai criando, eles dão também para os Aruanã. E aí, até o momento que manda ele embora, né? Depois manda o Aruanã embora. Então, pode passar aí o próximo. E aqui, Halubu ou R. Halubu é literalmente sangue da menstruação, né? E aí elas falando assim, tô de férias. A gente fala assim, porque é feio falar Halubu, não se fala isso. Aí a gente fala que tô de férias e ninguém entende. Ou então a gente fala que tá de R. Aí o R, ela R de Halubu. Mas a gente fala R que nem Tori para disfarçar, né? Em vez de falar H, né? Tipo, ela sabe que escreve com H, mas ela pegou a pronúncia, né? E é isso, assim, né? Tipo, é um tabu, né? Você não se fala, né? Assim, né? Como em muitas culturas, todas, talvez, né? Mas é bem recorrente, né? Que esse tema seja um tabu, mesmo que você não possa ficar falando esse nome, né? Inclusive na nossa cultura mesmo, né? Mas aí eu achei muito engraçado, que aí elas realmente falavam, tô de férias, para se referir à menstruação, né? Pode passar o próximo. Os códigos que elas criaram. Claro que isso específico desse grupo que eu trabalhei, né? Isso não é um marcador da cultura carajá, é um marcador desse pequeno grupo que eu trabalhei, né? E aí, quando a moça tá de R, aí tem todos um monte de coisa, principalmente na primeira menstruação, né? Então ela tem que comer pouco, não pode beber muita água, nem tomar refri, tem que cuidar da alimentação, não pode comer carne, eles separam os tipos de carne, né? Então o tipo de carne tipo mais forte, caça, principalmente, e peixe, não é recomendado comer. Agora, frango, eles consideram que é uma carne do tori, né, do não indígena, eles consideram mais fraca, então, tipo, tudo não é tão grave comer frango. Não deve comer doce.
também não deve jogar bola e correr, deve ficar em casa bem calmas e fazer coisas tranquilas. Não pode ficar por aí correndo doida, gritando, jogando bola. Então, a mãe coloca geralmente as crianças para fazer, as moças, né, para fazer artesanato nesse momento. E é isso, assim, né? Isso vai marcar tudo que ela fizer. Então, se ela fica nervosa, a menstruação vai se acostumar e aí toda vez ela vai ser uma pessoa nervosa. Se ela conversa muito, ela vai ser, durante a menstruação, ela vai virar uma pessoa tagarela, né? Então, aí quando eu tô de R, minha avó me bota para trabalhar, lavar roupa, louça, fazer pulseira, artesanato. Porque na primeira menstruação que a moça tem, a avó dá alguma coisa para a menina fazer, para ela, depois que sair da menstruação, não ficar preguiçosa. Pode passar. Tem a ver também os caminhos que elas passam, assim, né? Na verdade, tradicionalmente, quando ela estava menstruada, nem poderia sair de casa, né? E se tivesse que sair, tradicionalmente ela saía coberta com um manto de algodão. Hoje em dia, elas saem, dependendo da situação, tipo, para ir para casa de uma amiga, de uma prima, alguma coisa assim, né? Mas não pode fazer qualquer caminho, né? Tem várias restrições de caminho também. Claro, tem caminhos que são proibidos para mulheres em qualquer situação, né? Que passam, por exemplo, na frente da casa do Aranã, né? A mulher não pode passar lá na frente. Mas, assim, elas têm que ir meio por caminhos paralelos quando elas estão menstruadas. Elas não podem ser muito vistas ali, né? Doidinhas e viciadas. É uma palavra que elas usavam demais, assim. Nossa, eu ficava até, às vezes, constrangida de, tipo, usar alguns termos, assim, né, no trabalho. Mas eram as palavras que elas usavam e elas ficavam tentando, tá viciada, tá viciada. Elas falavam, tipo, viciadas, às vezes, assim. E falavam em português mesmo, né? E aí é um sintoma até, assim, elas falam, quando tá muito viciada é porque tá namorando no celular, sabe? Aí é que essa situação aí dessa imagem foi um episódio que elas estavam jogando futebol no gol, aí a menina saiu, ó, chutou a bola e voltou pegando o celular, tipo, ela era goleira, né? Então, tão viciada que ela no gol, jogando futebol como goleira e no celular. Pode passar. E aqui aí virou uma questão no trabalho que elas trouxeram, então a gente teve que fazer um momento, ver o que era o IRI, o que era bom, o que era binário, o que era ruim do celular, a gente fez coletivamente para decidir se elas poderiam usar o celular ou não durante o trabalho, uma questão que elas trouxeram, né? Eu nunca disse nada sobre isso, mas aí a gente fez junto isso aqui, aí elas decidiram que elas poderiam continuar usando o celular durante o trabalho. Pode passar. Aqui uma coisa, muito essas imagens de Naruto, assim, elas usavam muitas fotos, isso, eu faço no meu trabalho um pouco de análise, assim, das imagens que elas colocavam nas redes sociais, né? E aí tem muito essa pose que elas faziam demais, pode passar. Bom, agora, então, falando sobre as juventudes indígenas, né? A Aldeia Santa Isabel eu nem falei, né? Mas ela tinha ali quase 900 pessoas, então desses eram 56 rapazes e 72 moças, sendo 128 jovens, né? Entre aspas, aí, porque é uma categoria que é nossa, né? Aqui nesse gráfico a gente tem a diferença de população em verde que mora em terra indígena, por idade, né? E em amarelo que mora fora da terra indígena. É bem interessante, assim, né? Ver essa diferença, que eu não a gente pode imaginar motivos, né? Mas vai ser a gente não tem dados assim que comprovem, né? Pode passar o próximo. Gente, eu tenho mais 5 minutos, é isso? Até às 11, Lilian. Então tá bom. Obrigada. Bom, aí eu trago alguns autores que falam sobre juventude indígena, né? Principalmente o Kennedy Souza Moraes, que é um jovem guarani que também fez mestrado onde eu fiz, no MESPT. E ele falou sobre os jovens guarani, sobre esse contraste, né, entre os mundos. E também o Gerson Baniwa, que também fala sobre isso. Também o Assis, que é um pesquisador da UFPA, também fala sobre juventudes indígenas, né? E aí, bom, Gerson Baniwa, ele traz essa visão de que a juventude indígena é a que tem esse grande potencial de aprendizagem, né, e de lidar com as resistências dos projetos do futuro, mas também é o segmento mais vulnerável, né, aos bombardeios, impactos da mídia capitalista e da política liberal, né, não por
mais vulnerável, não por falta de capacidade, mas pelas regras injustas do jogo mesmo. Aí a Cristiane Portela, que também é do MESPIT, né, estava na minha banca, ela também pesquisou sobre os carajás de Aruanã, né, que é em Goiás, e aí ela traz uma situação, né, de que os mais velhos reclamando, né, que a juventude não estava atualizando as palavras. E aí um jovem professor respondeu: os mais velhos tinham um mundo só, nós temos muitos, por isso a dificuldade de denominar novos objetos, né, que é um mundo que se expandiu muito rápido, né? E o Kennedy traz uma situação, uma fala de uma senhora anciã que fala, inclusive ela fala assim: antigamente não tinha jovem, então por isso que não tinha esse problema todo. Então, mostrando que essa categoria de jovem é uma ideia recente mesmo, né? E aí ele fala assim que os mais velhos estão sempre também dizendo os jovens não se interessam pela cultura, os jovens, mas ele entende que, né, e a partir da pesquisa dele com os jovens Guarani, né, ele fala que há uma busca por parte dos jovens de se expressar de maneira que busquem constantemente ressignificar o pertencimento ético, mesmo que utilizando de estratégias identitárias que se diferenciam daquelas referenciadas ritualmente na cultura tradicional, né? Então tem a ver com o assunto que a Maria Heloísa trouxe aí no começo, né, no debate, assim. Então, muitas vezes os jovens, e isso é uma coisa constante lá nos Carajá, 1 milhão de vezes o tempo inteiro, em todas as reuniões, e todo tempo, todo mundo fala: o jovem não se interessa, o jovem não se interessa, o jovem não se interessa. Mas a gente chegava lá e via a cultura continuando e tal, e os próprios temas que as moças trouxeram eram temas da cultura, né? Então, essa ideia de que, assim, eles se interessam, mas talvez não no jeito que os mais velhos esperariam esse interesse, não nos modos tradicionais, né? Eles ressignificaram esse interesse também, né? Pode passar. E aí, bom, os jovens Carajá, não sei se dá para vocês lerem aí, são 100% doido na pichação. Eles usam muito assim, esse termo. Deixa eu ver se estão... recorrer às minhas anotações aqui pela primeira vez, fiquei um tempão escrevendo. Bom, a antropologia, né, geralmente tem os anciões como os principais informantes, né? E o Gerson Maniel faz essa crítica, assim, de que em nenhuma cultura os anciões são... Ser velho é sinônimo de sabedoria e não ser velho é sinônimo de ignorância, né? E como que essa ideia também de sempre trazer os mais velhos e invisibilizar os jovens reforça esse estereótipo dessa imagem negativa dos jovens, assim, de que não estão interessados, né? Porque, na verdade, ninguém chamou esse jovem para ouvir o que ele tem a dizer, como que ele enxerga isso, como que ele enxerga a cultura e qual que é o interesse dele, né? Nos Carajás isso era clássico, assim, 1 milhão de reuniões para pensar sobre essa situação do suicídio, mas em nenhuma reunião você nem convidava e muito menos fazia que aquele espaço fosse interessante, né? Não vou dizer nenhuma, porque aí depois a gente começou a construir esses espaços, assim, mas era realmente uma exceção, né? Em geral, são os velhos falando que isso é um problema, né? A gente não ouve o que os jovens entendem disso. E aí, por isso, também, eu percebi que toda a bibliografia que você tem sobre os Carajá, sempre a imagem sobre os jovens é uma imagem negativa. De que o jovem não se interessa, de que o jovem não escuta, de que o jovem... É sempre essa ideia, né? E eu ficava me questionando, assim, o quanto que isso, na verdade, não reforça exatamente esse posicionamento, né? E aí, por isso que eu pensei em construir um trabalho, assim, que trouxesse outras visões de juventude, né? Uma juventude que brinca, que está interessada, que tem as amigas, que tem os amores, né? Trazer essas juventudes que fogem àquele estereótipo que é o mais comum, que é o mais que a gente vê tanto em São Félix, que era... Assim, você chega em São Félix, uma festa, né? Eles vão muito para as festas lá. E, sei lá, tem 100 jovens lá, né? Desses tem 2 que estão bêbados, que estão drogados. Os outros estão lá com suas famílias, com seus amigos, com o celular, curtindo. Mas a visão da sociedade, né, da população, é porque o jovem vive bêbado, porque o jovem está só usando droga, né? Mas é uma minoria, né? E tá os jovens jogando, estavam na lan house o tempo inteiro, né? Então, quis tentar mostrar esses jovens, né? E tirar o foco do problema. Então, a gente fala que eles não escutam, mas é a gente que não está escutando eles, né? Pode passar o próximo. Aqui eu trago as notícias, né? Que repercutiam, que era a visão que tem dos jovens, né? Então, essa história do suicídio lá, claro que é uma tragédia, claro que tem que ser falado, claro que os problemas têm que ser falados, né? Mas
essa estigmatização do jovem como um problema, né? Que era o que eu quis fugir. Então, sempre era essa imagem de que os jovens não interessam, não respeitam os mais velhos, estão perdidos, né? E aí todos os problemas sempre, as notícias dos títulos às vezes não falam de jovem, mas no texto, e era tão preconceituoso. Gente, tinha uma notícia lá num jornal uma vez que falava que a solução era por enforcamento, né, que eles se davam. E aí o jornal propondo que fosse proibido venda de corda para indígenas. Um nível de preconceito, assim, né? Como é que não pode vender corda para indígena? E como se isso fosse, sabe, assim, era nesse nível. E gasolina também, queriam, porque eles usam os jovens que usam drogas, né? Eles usam gasolina misturado com pasta de dente. Cheira gasolina com pasta de dente, aí tem maconha também, e eles falam que tem cocaína, né? Mas eu até conversei uma vez com um traficante lá em São Félix, e aí eles chamam de cocaína, mas é um negócio feito com os produtos químicos e lâmpada fluorescente quebrada para dar o pozinho branco, sabe? Bem pesado, assim. Bom, então, falando da metodologia, câmera, pesquisa e ação, eu usei, então, a pesquisação, né, como eu já disse, e aí como ferramenta o diário de campo, a fotografia, o audiovisual, e aí isso gerou como produtos a etnografia e os vídeos que elas produziram, né? A pesquisação principalmente o René Barbier, né, que é o que mais fala disso, como uma conversão epistemológica, né? É uma mudança de postura, de atitude da postura do pesquisador, focando mais no conhecimento prático do que no acadêmico, entendendo que o sujeito da comunidade é quem mais pode falar sobre si mesmo, né, e não a gente. E também partindo do entendimento de que as pesquisas sobre indígenas são sempre pesquisas políticas, e que, por serem isso, elas devem sempre partir do interesse que eles manifestam, né, e não do nosso. Então, eu me pergunto assim, que povo que quer uma etnografia sobre si mesmo, né? Para eles aquilo não tem nenhuma novidade, nada de interessante, né? Pode passar o próximo. A Gayatri Spivak diz que a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser o de criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar e possa ser ouvido. Ela é uma crítica indiana, né, pós-colonialista, que tem esse livro Pode o Subalterno Falar? Que no livro já traz questionamento, né? Então ela fala que o intelectual, quando ele fala pelo outro, ainda que tentando construir um discurso contra-hegemônico, ele está ainda reproduzindo as estruturas de poder e de opressão, né? Mantendo sempre o subalterno silenciado. O golzão da Gayatri Spivak. Pode passar. Então, nessa ideia, né, que eu tentei criar espaços que elas falassem por elas mesmas, e a gente teve 15 encontros, claro que eu tinha uma convivência anterior, né, então nem tudo que eu trago no material é sobre esses 15 encontros, né. Participaram desses encontros 30 moças, alguns encontros chegavam a ter, variou de 10 a 20 meninas, assim, por encontro, né. E aí tem os temas, no trabalho eu coloco todos esses temas, mas, assim, apresentação para a comunidade, né, para as moças. Teve um momento da gente falar sobre enquadramento, né, sobre técnica mesmo, de filmagem e tal, as exibições, elas assistiram as imagens, muita dinâmica, enfim, a edição colaborativa, e muito jogo de futebol e muito banho de rio também, que fez parte do trabalho, assim, que tinha que fazer. Pode passar. Sobre tradução, eu falo tanto no sentido da língua e como que eu tratei isso no trabalho, né? Então, tinha algumas meninas que dominavam português, tinha outras que não falavam português, e aí essas próprias moças serviam de tradutoras, mas também falo da tradução cultural, né? Nessa ideia de equivocação controlada, do Viveiros de Castro, que é de tentar já presumir e potencializar o equívoco, né? Presumir que o equívoco sempre existe, né, na tradução. Então, em vez de silenciar o outro, presumindo o sentido único, é buscar essa semelhança entre o que o outro e nós estamos dizendo. Pode passar. Gente, vou ter que super correr aqui, Agora a gente chega nos filmes dela. Aí, você pode passar o filme do Jacaré que namorava as mulheres, Marcos, mas aí você pode passar assim, ó, só tipo, tchu, pulando, assim, bem rapidão mesmo, sabe? Só para a galera ter uma ideia do filme, assim. Esse filme foi para minha obra-prima que elas fizeram, elas decidiram na hora, não foi ensaiado, não foi nada, foi um take único, elas que fizeram tudo, do começo ao fim. E essa história tradicional que depois eu vou contar rapidão para vocês aí.
Eu fiz essa introdução. Aí eu perguntei para elas, tem o... Esse barulho. Aí elas morriam de rir. Pode ir pulando assim, rapidão mesmo, só para a galera... कि बनाना कि रिराना के विजय वास्तव कराना के kana berbete ada dama berbeke wahara कि drama के बेलो no bedama na ibrabu Tudo bem, Pode deixar aí um pouquinho, só nessa. Assim. Não, pode passar aí. Vai... Aí, essa daí. Essas havaianas são peixes. É tipo jacaré trazendo peixe. Elas tiveram essa sacada aí genial na hora. É tipo ele trazendo peixe para as mulheres. Enfim, essa história é uma história assim, que as mulheres chamavam o jacaré vinha, trazia peixes, aí os homens mandaram o menino investigar o que estava acontecendo, aí o menino falou que tinha esse jacaré, aí os homens fingiram que eram mulheres e mataram o jacaré. Nessa hora aí eles mataram o jacaré. E aí acontece uma guerra entre as mulheres e os homens. Essa é a guerra. E aí as mulheres ganham a guerra, bem propício para a semana aí as mulheres ganham essa guerra e aí, bom, a história é essa, algumas versões tem que as mulheres arrancam os próprios seios, jogam no rio. Aí pode só passar, agora na verdade já acabou o filme. E aí tem elas comentando o filme, elas se entrevistaram, perguntando o que acharam do filme, o que acharam do trabalho. E aí elas vão falando. Beleza, pode ir. Cortar. É nóis. Tchau, gente. Pode cortar. Tchau. E aí você pode colocar agora o casamento de antigamente, que foi um vídeo também que definiram tudo, elas escolheram as mulheres que seriam entrevistadas, elas que viram o enquadramento, elas que, enfim, fizeram as perguntas, tudo. E aí você pode só assim colocar bem aqui no comecinho, só para o pessoal ver a cara da Marruederu, que foi a entrevistada. Não, pode avançar mais aí um pouco. Como que era o casamento de antigamente com as moças casando? Dime que doi mulher. Ano ma jujur que na kanana no ma casamento mana kedano mana ila. Aí agora pode colocar lá pro finalzinho já assim, da metade pro final, só para elas verem, o pessoal ver a Ashiro. Jujur kana ku jada ko madu roi mulher na habuma. Kiam. Tava procurando poder lembrar que eu tô no Renan.
Beleza. Só para a galera ver mesmo. E aí, assim, nesses relatos que elas trazem informações que aí depois as meninas traduziram para mim, né? Que eu não encontrei em nenhum material sobre os Carajá. Informações riquíssimas sobre os casamentos de antigamente. E coisas que as moças não sabiam. Então, elas ficavam assim, nossa, isso eu não sabia. Nossa, isso eu não sabia. Sabe? Acharam super interessante. E aí foi assim, esse material ficou muito rico mesmo, né? De informação sobre como que era esse casamento de antigamente. Tem vários tipos de casamento, no trabalho a detalhe, são bem uns 4 tipos de casamento, mas assim, tem um casamento que era combinado desde que a criança nascia, né? Tem a festa desse casamento, cada um tem um nome diferente, tem o casamento cotá-cotá, que é o casamento que foge para casar, que é o mais comum hoje em dia. E tem... Pode passar o próximo slide agora, retomar os slides. Já acabou meu tempo, né? Ai, deixa eu só ver se tem alguma coisa imprescindível, assim. Tem vários. Mas, enfim, estava lá no Casou pelo Facebook, vou só contar essa história, então. Que tinha uma... Durante o trabalho, tinha uma moça que fazia parte do grupo, né? E aí teve uma hora que... Tá, deixa eu ver o próximo slide aí, ver se tem mais alguma coisa. Aqui voltamos. Amizades proibidas. Tá, amizade proibida é essa história de que homens e mulheres não podem ficar juntos, mas também está relacionado a brigas entre as famílias, que essas brigas entre famílias podem durar gerações, e aí as meninas não podem conversar com essas meninas de outras famílias, mesmo estando ali na convivência da escola, né? E tem também casos de amizade proibida por causa de homossexualidade, assim. Então, aí eu falo um pouco dessas situações. Pode passar o próximo. Casou pelo Facebook. Aí essa menina que fazia parte do nosso grupo, aí um dia ela não apareceu, gente, cadê ela? Aí não, ela casou pelo Facebook. Ai, como assim? Aí foi isso, assim, como ela ficou muito no celular, e os pais às vezes não têm controle, e as meninas não podem ter contato com os meninos, né? Elas encontraram essa alternativa de ficar namorando pelo Facebook, aí os pais não sabem, né? E aí combina de fugir. E aí quando foge... Se teve contato, não precisa nem ter relação sexual, não, assim, sabe? Se fugiram juntos, quando aparece na aldeia, já aparece casado, é automático, né? Então, assim, então, teve essa situação, e até uma menina ficou super chateada, porque tinha outra menina que também estava namorando com esse mesmo rapaz pelo Facebook, e essas postagens muito românticas e tal, pode passar o próximo. E aqui eu falo também, assim, dessa diferença... No futuro elas falam disso também. Elas uma vez se entrevistaram perguntando o que você... você quer casar antes de terminar o estudo ou quer terminar o estudo primeiro, né? E aí algumas ficaram super constrangidas de responder isso. Eu sou muito nova para pensar nisso e tal. Mas a maioria falou que queria terminar o estudo antes e muitas querem se formar, ser professoras, enfermeiras. E elas estavam questionando o casamento, que nem sempre casamento é bom, porque o marido pode ser violento, pode bater, então não sei se eu quero casar, sabe? Que é uma coisa bastante inédita, assim, né? E a gente percebe que cada vez mais as mulheres estão casando mais tarde e os homens estão casando mais cedo. Então, tradicionalmente, as moças se casavam com homens mais velhos, né? E aí agora isso tá se invertendo, assim, né? E os homens só passam a ter responsabilidade quando casam. Então, eles também, às vezes, evitam se casar por isso, né? Porque enquanto não se casou, tem alguém que cuida de você. Você casou, você tem que garantir alimentação, trabalho e essas coisas que muitas vezes a mulher vai querer, os filhos vão querer, que só o dinheiro compra, né? Então, aí já complica mais a vida também. E como que as mulheres, também fala um pouco de como que as mulheres estão se inserindo nas decisões políticas da comunidade também a partir do momento que elas começam a ter trabalho, ter emprego, né? Contribuir na renda familiar. Aí foram outras ideias que elas trouxeram, com as 2 crianças. Elas falavam sempre das crianças não pensando tipo, no dia que elas seriam mães, embora muitas delas, da idade delas, já são mães, mas sempre na ideia de que elas se viam ainda um pouco como crianças, né? E Tori, que aí eu trago as discussões sobre mestiçagem, que é um termo que eles usam também. Tinha uma menina mestiça, né, no grupo. Os caras já são, assim, por exemplo, uma pessoa mestiça já não tem mais o mesmo lugar de fala, assim, né? Então eles falavam muito, seu sangue não é puro. Quem é você para falar na reunião, né? Seu sangue não é mais puro.
E aí tinha uma menina que era mestiça no grupo e ela trazia muito, assim, tanto de discriminação que ela sofria na cidade por ser inã e na aldeia por ser mestiça, né? E eles ficavam, as próprias meninas entre elas, ficam o tempo inteiro zoando por quem não tem cabelo liso, sabe? Ah, tipo, seu cabelo não é liso, fica... Né, isso é motivo de chacota, assim, a cor da pele é motivo de chacota. Pode passar, próximo. E aqui uma péssima ideia, né? Que foi a saída que elas propuseram, tipo, vamos no cemitério. Aí eu, gente, vocês podem ir no cemitério, né? É permitido? Não, todo mundo falou que era, aí tá, então vamos no cemitério, né? Diz que a gente chegou lá, com um clima pesadão, todo mundo se dispersou, aí umas meninas começaram a discutir, muitas chorando nos túmulos dos seus irmãos, primos, né? E aí eu pego esse gancho para falar de uma situação que eu ficava sempre acompanhando as redes sociais delas, né? E aí, numa dessas, eu vi uma postagem de uma menina que tinha já um histórico de ideação suicida, assim, e aí eu vi uma postagem dela que era bem, assim, eu entendi que era uma despedida, sabe? E aí eu avisei a equipe de saúde, né? Eu falei, acho que ela vai tentar suicídio, assim. Aí o pessoal, não, ela sempre faz essas postagens mesmo e tal. Eu, não, gente, tá diferente. E aí já era 10 da noite, eu tentando falar com ela, tentando ligar, celular de família, ninguém atendia e tal. Aí, enfim, consegui falar com ela. Aí, quando eu estava falando com ela, chegou uma profissional de saúde lá, porque meu aviso tinha, né, chegado numa agente de saúde. E aí a gente desligou o telefone, ela conversou com essa gente, aí a gente foi embora, tipo, não, tá tudo bem, tá tudo certo com ela, né? E aí, quando foi de manhã, chegou a notícia de que ela tentou suicídio naquela noite. Aí ela ficou bem, graças a Deus, né? Eu levei ela para minha casa uns dias, ela ficou lá comigo uns dias, essa menina. Mas aí eu trago nesse capítulo, né, um pouco dessas histórias que eu quis deixar para o final mesmo, para não trazer essas coisas mais negativas como o aspecto mais importante, né? Mas assim, é uma questão latente, né, do povo Carajá. Agora deu uma diminuída, graças a Deus. Mas assim, sempre está rondando, né? E aí eu falo dos motivos do suicídio também, dialogo com a bibliografia sobre isso. Sempre, né, o pessoal sempre fala uso de drogas, ócio, falta de trabalho, né? Então tem brigas conjugais, tem tudo isso, nos Carajá tem tudo isso, mas tem uma coisa a mais nos Carajá, que é a questão do feitiço. E aí eu falo um pouco de como é que funciona esse feitiço, o pajé do bem, o pajé do mal, que existe na cultura inã, quais são os sintomas, né, de uma pessoa enfeitiçada e o que os pajés dizem sobre isso, assim, que esse já teve um surto de chantê, um surto de loucura na década de 90 também, que os pajés conseguiram curar, que as pessoas ficavam loucas, arrancavam a roupa no meio da aldeia, entravam nas casas peladas e tal, e aí os pajés conseguiram curar, né, e os pajés diziam que eles têm o poder de curar esse suicídio, né? Mas eles não são procurados por causa da igreja adventista, que é muito presente na aldeia, e aí os adventistas são contra a procura do pajé, né? Então, tem essa questão. E aí, como conclusão, eu falo sobre essas transformações culturais e como que eu entendo que os jovens estão, sim, super interessados pela cultura, só que de outro lugar, né? Então, elas não são saudosistas de um passado. As moças não falam desse casamento de antigamente como a saudade, queria ter um casamento desde que eu nasci. Não é esse o lugar, né? Tipo, desde que nasci, sou combinada de casar com o menino. Não, elas querem namorar, querem conhecer. Mas elas se interessam no sentido de valorizar aquele passado, aquela história, as histórias dos mais velhos, né? Mas entender que hoje mudou e que a vida hoje é mais fácil, é menos sofrida, e que continua sendo inã, e que quer continuar fazendo a festa tradicional, apesar de não ser o casamento tradicional. Então, essa é a conclusão. Acho que tem um último, esse é o último, gente. E aí é o entendimento dos indígenas, né, dessas histórias das transformações sociais, para não correr o risco de ficar replicando esse lamento melancólico dos efeitos nefastos da colonização, sem se atentar para o modo concreto do contato e dos efeitos, né, de como que as pessoas estão processando essas mudanças culturais, né? E para a gente não cair nesse muro de lamentação sem ver um horizonte para o futuro. Aí o Salins diz, né, que a mudança histórica é externamente induzida, mas indigenamente orquestrada.
E é isso, né? Eu falo que os carajás usam as redes sociais para dar visibilidade para a cultura, para interagir com os amigos, que sejam carajá, outros indígenas ou os tori, e que a cada interação dessas eles estão também produzindo cultura, né? E aí, por fim, uma frase do Viveiro de Castro, né? Vacina antropofágica é o índio que virá, que eu vi, nos emancipar de nós mesmos. Antes de sairmos a emancipar os outros de nós mesmos, emancipemos-nos nós mesmos, com a indispensável ajuda dos outros. É isso, gente. No final, tive que correr aqui, mas desculpa que eu passei um pouco o horário. Me perdi ótimo, no começo, Lília. Falei demais. Foi mal. Foi até para atender pedidos, tá? No nosso chat aqui, o pessoal pediu para manter aí a continuidade da palestra. Muito bom, adorei ver tudo que você trouxe aí para a gente, especialmente as imagens, as filmagens. Achei muito bacana as meninas carajás refutando a estética ali da nota de 1.000 cruzeiros em razão do topete. Muito legal também ver a forma como elas lidam, né, com o período menstrual, dando ali a conotação R. É engraçado que eu recordo que na minha juventude a gente falava Chico. É. Só que ao contrário delas, que elas sabem o porquê do R, eu até hoje eu não sei por que é Chico, não sei nem quem é o Chico, gente. Se alguém souber aí colocar no chat, muito obrigada, viu? Outro ponto que me chamou a atenção, Lília, é o trabalho que você fez com elas, colocando o lado positivo de fazer uso do celular, né? Ali até anotei aqui, tirar fotos, falar com amigos e família, acessar vídeos, filmes, e o lado negativo também de fazer uso, né? E aí eu faço agora essa relação com o teu último capítulo, que você não quis abordar inicialmente na tua pesquisa, justamente para não ser o foco principal, mas da mesma forma você não se furtou a trazer esse assunto para a tua pesquisa, que é relacionado a suicídio, né? As questões mais difíceis desse acesso, né, às mídias por parte das populações indígenas, e da mesma forma que você relatou que proibir, né, a venda de cordas para indígenas não seria a solução, conforme uma determinação aí, não sei se foi de prefeitura, né, uma tentativa Um jornal. De um jornal, né, evitar o acesso das comunidades indígenas, né, das populações indígenas às mídias digitais também não se constitui uma melhor maneira de se evitar, né? Já que hoje é tão acessível, né, é fácil de promover a comunicação entre eles próprios. Eu até me recordei de um processo que passou aqui pela nossa unidade, mas em razão de algumas atribuições que nós temos, né? Eu até resgatei ele aqui, que ele traz uma situação no Mato Grosso também, deixa eu ver, da etnia Enauê, isso. E aí teve aquele trabalho mais interinstitucional, né? FUNAI, DICEI, eles foram na comunidade identificar os motivos de suicídios, né? Até então, pelo trabalho que eles fizeram com a comunidade, que foi uma demanda da própria comunidade, inclusive, eles não tinham nenhum registro histórico de suicídio entre jovens, né? E a partir do momento, data de 2021 aqui, os primeiros casos de suicídio, eles recorreram à FUNAI, recorreram ao DICEI, para que isso fosse melhor avaliado para identificar as razões, né? E entre os trabalhos que foram feitos junto a pajés, chefes de clã, eles trouxeram alguns relatos. Esses pajés e chefes de clãs trouxeram alguns relatos. Tem uns selecionados aqui, como, por exemplo, nunca havia acontecido episódio semelhante, né, de jovens com idade entre 19 e 22 anos se suicidarem. Os ancestrais e antecessores não estão preparados para lidar com acontecimentos desse tipo, que a juventude Anauenê, Nauê, tem demonstrado mais tristeza do que antigamente, que os pais e avós não entendem muito bem o porquê, que jovens têm ficado muito tempo na internet, em redes sociais, que isso tem produzido conflitos dentro das famílias, que as famílias ficam muito tristes, né, com a forma como alguns conteúdos de intimidade permitidos sobre a ótica própria de relacionamentos intrafamiliares dessa comunidade saíram desse ambiente privado e começaram a circular em ambiente público de redes sociais. E
Agora, tratando de todo esse trabalho que você desenvolveu e também da ótica interinstitucional, que aí traria uma relação entre FUNAI, DSEI, as RAPs, né, as redes de atenção psicossocial, do teu ponto de vista, como seria a melhor maneira de tratar o bem viver das comunidades indígenas de maneira interinstitucional, considerando essa questão do acesso às mídias digitais? Uma coisa assim, lá, inclusive, quando eu cheguei lá, não tinha nem energia elétrica nessa aldeia, né? Muito menos internet, ninguém tinha celular. Então, eu vi toda essa mudança acontecer. E essa aldeia Santa Isabel tinha tudo isso, mas a aldeia Fontoura, que eu também trabalhava, que também tem a mesma quantidade de pessoas, praticamente, não tinha internet. Então, assim, você via muito visivelmente mesmo, assim, essa diferença, né? Uhum. Mas eu não, assim, eu acho que, né, a autonomia deles acima de tudo, né, claro. Então, eu nunca vi isso ser uma demanda deles, por exemplo, de ter controle. Se isso fosse uma demanda deles, eu acho que caberia a gente pensar como fazer isso, mas nunca foi, né? O que era a demanda deles, assim, a gente tentou fazer, por exemplo, encontros de pajés, de trazer diferentes pajés. Eles valorizavam muito os pajés do Xingu também, tipo, valorizam pajés de outros povos. Então, a CESAI trazia pajés de outros povos para dialogar com eles, e as instituições se ausentavam dessa reunião. A gente só promovia o espaço, só juntava eles e saía da reunião para eles terem esse espaço aí de conversar, porque são assuntos de pajé mesmo, assim, é um assunto tabu que nem pode, né, ser muito conversado, assim, entre as pessoas, né? Mas é isso. Mesmo a igreja adventista, por exemplo, lá, que teve relato de moças, por exemplo, que falou que as missionárias falavam: não é para fazer o uracim, não é para fazer o topete, não, porque isso é do diabo. Não pode comer tartaruga, não pode, né? Que para mim isso é um problema gravíssimo, assim, né? Mas eles não traziam isso como um problema, entendeu? Nunca vi um carajá, nem os pajés, só assim nessa questão do suicídio, que depois desses encontros trouxeram, os pajés trouxeram, mas liderança da aldeia nunca trouxe isso como um problema, né? Então a gente observa, faz nossa análise e entende que também é um ponto de vista nosso, assim, né? Então, enquanto não for um problema para eles, né? Certo, Lília, obrigada. A gente vai abrir agora aqui para a nossa participação. Pela ordem aqui, Daniele Brasileiro. Pode fazer, Daniele, a pergunta. Oi, olá, bom dia a todos e todas. Lilian, parabéns, assim, pelo trabalho. Nossa, que bacana. Muito obrigada mesmo, assim, sobretudo a Codep, pela essa oportunidade de ouvir, sabe? Extremamente importante, porque na sua fala remeteu muito também a problemática da minha pesquisa, assim, né? Que eu vou falar amanhã. Mas assim, a minha pesquisa foca, e o que mais me motivou foi a mortalidade infantil entre os Canamari. E aí uma das questões que eu identifiquei é que as mulheres mais velhas diziam que as meninas estavam tendo os filhos e não sabiam cuidar desses filhos porque não queriam ouvir as mais velhas, né? Então, assim, tem uma questão geracional muito forte nisso, né? E aí, quando eu conversava com as mais novas, elas diziam, não, mas as mais velhas não têm paciência com a gente. Elas que não estão querendo ensinar, a gente quer aprender. E tem a história também dos homens, dos meninos que não ajudavam e tal. Assim na minha pesquisa, eu não foquei essa questão geracional, mas assim, eu vi que isso é um identificador, assim, um problema também a ser trabalhado, assim, sobretudo com os profissionais, sabe? A Elo colocou aí agora essa questão dessa intervenção dos profissionais, assim, e eu vejo enquanto FUNAI, enquanto a CESAI, como a gente tem que ter essa sensibilidade de atualizar essa questão geracional, né? Assim, os jovens não estão negando a cultura, estão vendo a cultura numa outra perspectiva, né? Então você traz isso com muita sensibilidade, é uma capacitação enorme poder te ouvir assim, extremamente necessário isso. Eu acho que
nossa, a gente tem que falar isso para todas as CRs, sabe? Apresentar a sua pesquisa, assim, porque é extremamente importante. Por exemplo, assim, o teu foco agora assim, me remeteu muito a essa questão, que eu já tinha me alertado na questão de saúde, mas como isso impacta, e a Elo coloca assim, essa questão do bem viver, né? Se as pessoas, você traz essa figura do jovem, né? E de fato já me falaram muito isso também, quando a gente lida com as comunidades indígenas, a não indígena fala, não, e os jovens? Não, lá na questão indígena tem a criança e o adulto, né? Esse ato aí desses jovens está sendo digamos assim, uma coisa moderna, né? Então a gente precisa lidar com isso. O seu trabalho traz isso com muita qualidade, muito bacana, viu? Parabéns aí a todos envolvidos, a você, muito bacana mesmo. É só esse destaque Obrigada. assim que eu fiquei encantada com sua exposição. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Daniele. Keiciane. Agora a vez da Keiciane. Oi, vocês me escutam? Sim, Keiciane. Então, primeiro, cumprimentar a Lilian, assim, pelo trabalho. É muito gostoso te ouvir falar, né? E sobre um trabalho, assim, que a gente vê em cada fala, né? Em cada comentário, em cada detalhe, esse transbordar, né? De afetos, dessa entrega, dessas relações, né? Que não são de pesquisa somente, mas de se entreconhecer, né, de se conectar e tal. Então, primeiro, cumprimentar a Lilian pelo trabalho e compartilhar, né, com os colegas que ouvi a palestra hoje, de certa forma, foi até um tapa na cara, porque ainda ontem eu estava... enfim, eu trabalho, né, com os povos do Pantanal, é uma sociopolítica e essas fronteiras etnoculturais totalmente diferentes, né, dos Carajá. É outra situação, eu não estou comparando, né, mas só partilhar, né, que ainda ontem eu estava reproduzindo justamente esse discurso, né, do jovem como problema, que os jovens não respeitam as lideranças, que as aldeias não têm liderança, né? As lideranças não têm pulso, enfim. Eu estava frustrada, magoada, porque houve um homicídio, né? E a gente tem aqui problemas de, enfim, de conflitos internos nas comunidades e tal, e eu esbocei isso ontem, e aí ouvi você falando hoje, já, sei lá, né? Traz um frescor, assim, uma nova perspectiva, assim, né, da gente descolonizar realmente esses olhares e de entender essas dinâmicas que são próprias de cada comunidade e como se processa, né, essas relações geracionais. Então, o questionamento que eu queria trazer, né, depois desse comentário de desabafo, era como que você analisa, Lília, esse espaço, né, das políticas de saúde mental, né, enfim, as abordagens que a gente tem para o enfrentamento do suicídio em comunidades indígenas, né? Então, a gente sabe que existe, né, um interesse crescente, ainda insuficiente, eu creio, né, de pesquisas nessa área que tangenciam, né, mais superficialmente, algumas mais profundamente essa temática. De modo geral, como você disse, né, essas questões têm que ser trazidas, elas têm que ser discutidas, mas muito pouco se produziu ainda sobre como fazer isso, né? Sobre como fazer essas abordagens, e no Mato Grosso do Sul, pelo menos, a gente tem algumas situações, né, onde esse acompanhamento, ou de tocar nesses assuntos, né, mais atrapalhou do que ajudou, porque realmente a forma como você faz isso importa, né? Então, eu queria que você fizesse esse comentário, né, desse estado, assim, do como fazer isso, né, de como trabalhar essa temática que é muito difícil. Então, né, você não precisa ser extensivo, eu só queria você comentando sobre isso.
e também como você partilhou no seu relato, esse envolvimento, né, que é político também, né, você como mulher, como indigenista, mas que é também sensível, né, sentimental, né, quando você acolhe uma pessoa, né, em sofrimento na sua casa e tal, como você comentou. Então, eu queria que você pontuasse também alguma esse lado do trabalhador, né, que lida com isso, a saúde de quem cuida, né, a saúde do indigenista que trabalha em comunidades com esse tipo de fenômeno, né, do suicídio entre jovens. Já respondo ou vai juntar mais perguntas? Já pode responder, porque a pergunta foi bem extensa, Lilian. Tá. Então, primeiro quero agradecer, gente, todo mundo. Nosso chat está cheio de coraçõezinhos para vocês aqui. Muito obrigada. Então, o que a gente fez, assim, nossa, esse assunto dá até tristeza, porque quando eu lembro, os profissionais de saúde, inclusive psicólogos, às vezes, assim, o jeito que a psicologia não está preparada, né, para lidar com isso de jeito nenhum, assim, né, e as pessoas, nossa, reproduziam muito, assim, essa ideia, eu vi psicólogos falando para os jovens, não fica triste não, você tem chance de sair daqui da aldeia, sabe, você vai, e falando que isso era falta de Deus, as pessoas transferindo as suas religiões, as suas crenças, assim, né, também para os indígenas, e os profissionais de saúde propondo mais, levando pastores para exorcizar. Isso rolou na aldeia, assim, pastores que nem né, porque os adventistas já estão lá há muito tempo, mas de outras igrejas, assim, enfim, teve de tudo. E aí o que a gente encontrou, assim, das coisas que a gente fez, FUNAI em parceria com a saúde indígena, né, das coisas que eu achei mais interessante foi uma formação antropológica com os profissionais de saúde, que a gente convidou tanto especialistas, né, sobre o universo Carajá, como também os pajés e os indígenas nações para falarem sobre isso que estava acontecendo lá, contarem toda a história. Nossa, foi muito interessante, foi muito legal. E de criar esses espaços, assim, né? Então, a gente fez também algumas atividades com jovens. Qualquer coisa com audiovisual sempre vai atrair jovem, né? Eu acho que eles gostam muito, assim. Então, eu penso que é muito assim, a gente, tipo, criar espaço mesmo para ouvir, né? A gente tem que escutar quais são esses caminhos, né? Antes de querer propor alguma alternativa também, né? E tem que aprender muito, sentar e aprender muito e tentar entender o que está acontecendo e ouvir o que eles se interessam, né? Tipo, o pessoal ficava querendo colocar, sei lá, curso profissionalizante, um monte de coisa assim. Aí a gente, às vezes, até levava e não dava quórum, assim, porque não partia, né, do interesse realmente da juventude, né? E sempre partindo de que o jovem não sabe, né? Então, criar um espaço que seja interessante para ele e ouvir o que ele entende como um caminho interessante, né? Acho que esse é o básico, assim. E a saúde de quem cuida, assim, né? Na verdade, como eu lidei com isso, foi ficando doida, né? Ficando super estressada, assim, ao ponto de que foi um dos... Ainda mais quando veio a pandemia, assim, que lá foi na primeira onda, foi o de ser com mais mortes de indígena. Conheço muita gente que morreu, muita gente mesmo, assim, nem sei fazer as contas. E, dilacerador, né? Na verdade, teve um momento que eu saí de lá, né? Foi assim que eu consegui lidar, Mas assim, né, também depois de 10 anos estava precisando respirar novos ares mesmo, mas a gente não tem preparo, condições e apoio nenhum, né, para lidar com essas situações. Então ficando doido junto, assim, né, sofrendo junto e até sabendo os nossos limites pessoais, porque os do trabalho não têm limite, né. Próxima pergunta agora da servidora Lígia. Oi, vocês estão me ouvindo?
Estamos. Bom, primeiro, enfim, você é uma amiga que rasga seda aqui, porque eu cheguei, como a gente está na Semana das Mulheres, né, é importante falar e honrar aquelas que vieram antes da gente, né? Eu cheguei na CRATO, na Coordenação Regional Araguaia-Tocantins, em 2018, e tive o prazer de conhecer a Lilian, e sou muito grata pelo que eu aprendi como indigenista, como é ser mulher num contexto indigenista, como é ser mulher trabalhando com a quantidade de homens que a Lilian trabalhava lá, né, e sendo essa potência que ela é, né, e que a gente está vendo aqui. Para quem conhece de perto, assim, é um prazer, e, assim, se hoje eu posso me dizer indigenista, é porque eu tive e tenho ela passando na minha vida, assim, fazendo parte da minha vida. Então, eu tenho que aproveitar esse momento público para agradecê-la e agradecer todas as outras mulheres que vieram antes. Com relação à pesquisa, você é um pouco até repetitiva, assim, né, do que a Daniele falou, do que a Keiciane falou, da importância de falar sobre os jovens, né, que a gente pega esses discursos muitas vezes de barato, né, que os velhos falam, tá perdendo, mas também é um recurso dos velhos, e eu acho que a Lilian teve sensibilidade para isso, para dizer que está perdendo justamente para achar. Você precisa estar dizendo a todo momento que está perdendo para os jovens irem atrás de achar, né? Usando seus próprios mecanismos, né? A questão da internet, dos vídeos. É um jeito também de continuar fazendo cultura e, como a Elo colocou no começo, de resistir, né? Nesses outros contextos. Então, assim, Lilian, maravilhoso, parabéns. E aí eu tenho uma curiosidade, que eu não sei se dá para responder agora, a gente pode até falar depois, que você falou, né, que são juventudes indígenas, né, assim como são povos indígenas, é muita coisa, não tem como padronizar isso, infância, juventude e tal. Como que você tem percebido a movimentação e a organização dos jovens aí no sul da Bahia, né, que são contextos diferentes, a gente tem aí alguns conflitos fundiários, que ali na ilha a gente já tinha as terras relativamente, né, as terras demarcadas ali. Como que você percebe essa atuação dos jovens? Não sei se é possível fazer uma comparação, não nesse sentido, mas como você tem percebido isso aí, assim? É uma curiosidade só, é isso. Obrigada, viu, gente? Ô, Lígia, muito agradecida, amor, e aprendo muito com você também. E para além de indigenismo, né, de várias outras reflexões, assim, que assim, até abrindo um parênteses, assim, né, reflexões que são muito importantes da gente fazer, dentro da FUNAI também, raciais, étnicas, né, então a gente está tendo esse momento incrível aqui de colocar as mulheres, né, para estarem apresentando seus trabalhos, mas, assim, possibilidades de a gente também fazer essas reflexões sobre como que é mesmo ser mulher indigenista, né, dentro da FUNAI, e sendo uma mulher negra, e sendo mulheres indígenas, né, a gente precisa pegar o gancho aí desse momento bonito que a gente está vivendo, né, de um respiro na FUNAI para fazer essas discussões mais profundas, né? E aí eu sou muito grata também, Lídia. Inclusive, a Lídia foi uma pessoa que revisou o texto da minha dissertação também. Obrigada. Nossa, radicalmente diferente, assim, né? O povo Carajá está no deslumbre, né, do contato, assim, né, de conhecer o mundo dos brancos, né, e os Pataxó aqui estão nessa luta há 500 anos, né? O povo Carajá da Ilha do Bananal tem um território reconhecido, e não sem os jovens, assim, sem ter muito essa luta, né, pelo território, assim, sem isso vir muito para a história, né? O território meio que foi dado, assim, né? Eles já partem disso, né? E aqui o pessoal ainda lutando pelo território. Então, ano passado, um jovem que eu conheci, filho de liderança, de 14 anos, foi assassinado por um conflito territorial aqui, né? Então, uma situação, assim, dois mundos completamente diferentes, né? E assim, eu vejo que a própria ideia de juventude, né, é uma ideia do mundo dos não indígenas, né, mas que sabiamente tem sido apropriada por eles nessa luta política. Então, hoje essa ideia de juventude, ela vem já com essa carga política, né, não tem como dissociar. Assim, quando você fala em jovem, a primeira reivindicação das juventudes indígenas, nessa ideia de juventude, é para não ser invisibilizada, né?
é para ser vista, né? Ser reconhecida, pelo reconhecimento. E é isso, assim, como vocês falaram, esse conflito geracional, a gente parte da nossa vivência, assim, né? Mas antes da gente e antes do contato, já tinham também esses conflitos, né? Claro que o impacto é diferente, claro que as mudanças são muito mais rápidas agora, né? Mas eu acredito, eu confio na capacidade da juventude indígena de lidar com isso. Confio totalmente, assim, de lidar com essas mudanças e de se fortalecer a partir dessas mudanças, de se apropriar desses conceitos e de modificar, e de se apropriar das ferramentas e de colocar as ferramentas a serviço deles, né? Ferramentas que não foram criadas para eles, mas eu acredito na sabedoria deles para ressignificar tudo. Obrigada, Lígia, pela pergunta e Lília pela resposta. A gente tem mais 3 perguntas aqui, tá? Pela ordem serão Lorena, Dionis e Cleuber. E aí serão as últimas, tá, gente? As últimas perguntas, porque a gente já está chegando aqui às 11h40 da manhã e a gente precisa seguir aqui com o nosso cronograma, tá? Então, Lorena, por favor. Oi, eu vou até abrir minha câmera aqui para eu conhecer a Lilian, ela me conhecer, porque eu fiquei apaixonada pelo trabalho. Não te conheço pessoalmente, Lilian, enfim, eu estou na FUNAI vai fazer 13 anos agora, eu sempre trabalhei na área meio, me sinto meio que menos indigenista por isso, então eu fico muito orgulhosa das colegas de trabalho que fazem, desenvolvem esse tipo de atividade de campo, assim, porque realmente a FUNAI é um órgão fantástico, assim, acho que por vários motivos e certamente pelo corpo funcional dele, né, esse espaço de trabalho é muito melhor, assim, então parabéns mesmo, assim, o trabalho eu achei emocionante, principalmente por essa questão de você dar protagonismo para as meninas, assim, do título, né, dos títulos da sua dissertação, utilizarem a linguagem delas, as fotografias estão belíssimas, assim, então acho que foi de uma sensibilidade imensa você construir esse protagonismo delas, né, e aí eu queria perguntar também um pouco nessa questão metodológica, assim, e no pós-trabalho, né? Como é que foi trabalhar, dar esse protagonismo para as meninas, trabalhar essencialmente com as jovens, né? Doidinhas e lindas como sempre, achei genial esse título. Mas, assim, como é que isso impactou as outras gerações também? Como é que foi a sua entrada com essas outras gerações ao longo da pesquisa e depois, como reflexo, né, desse lugar de permitir que essas meninas pudessem falar, né, de si mesmas e elas mesmas, enfim. Isso, você sente que isso produziu algum resultado, né, com as famílias, nos grupos, né, assim, nesses grupos menores familiares delas que participaram? E, ao mesmo tempo, nesses outros espaços mesmo de discussão, assim, do que acontece, né? De quais vão ser as políticas que a gente vai pensar. Você sente que, de alguma maneira, isso produziu, assim, uma sensibilização também, né, das outras gerações para essa posição das meninas Carajá, assim, de alguma maneira? É isso, obrigada. Eu acho que isso seria supervalorizar o trabalho, sabe? Eu acho que no final das contas, assim, deixa um resultado ali na hora, mas a vida dela segue para muito além disso, assim, né? Isso, no fundo, é uma coisa, mas eu acho que não é pequeno, né, diante da dimensão da vida, assim, né? Mas eu tive, sobre as gerações, assim, né, tive todo o apoio, assim, na verdade, foi fundamental os pais delas, né? Então, inclusive, não comentei, mas óbvio que eu tenho autorização de uso de imagem de todas e tal. E assim, o fato, algumas dessas meninas, os pais são professores e lideranças que eu já conhecia, né? E isso fez toda a diferença para a minha entrada e para eles confiarem também, né? Então, como eles já me conheciam e tal, eles me deixavam solta com elas, assim, né? A gente rodava a aldeia para o Rio e fazia tudo, né, longe dos olhos, assim, de outros adultos. E essa confiança foi muito importante. E a repercussão dos vídeos
Quando eu contava para os Tori, para os meus colegas tal, da universidade, tipo, os temas que elas escolheram, por exemplo, essa história do jacaré, que namora, né? Muita gente ficava, mas isso não é inapropriado, né? Para jovem falar de namoro e tal, né? Mas, sim, na comunidade não foi nenhuma polêmica, assim, todo mundo gostou da escolha dos temas, sabe? Gostaram de valorizar essa história do jacaré também, que é uma história bastante tradicional, assim. E as mais velhas se sentiam honradas, né, de serem entrevistadas, se sentiam valorizadas, né? Então, mas eu acho que logo depois também veio a pandemia e eu perdi contato, acabei me mudando também de lá, então também não tenho como fazer uma reflexão do que aconteceu depois, assim, né? E, assim, com certeza o impacto de uma pandemia apagou qualquer impacto possível de uma pesquisa, né? Então, eu acho que, para ser realista, assim, valeu pelo momento, né? Eu acho que não... para a gente botando o pé no chão, no fundo, é isso, né? E você falou uma coisa muito importante, assim, que a gente também tem que refletir muito, que não tem nada a ver com o assunto do trabalho, né? Mas que essa questão das áreas meio, né? Não serem... E é um fato que a gente tem que reconhecer que realmente parece que existe uma hierarquia, assim, né? No nosso inconsciente, mas que não faz... Tem que ser falado, né? A gente tem que conversar sobre isso, assim, porque não é saudável, né? E todo mundo faz o trabalho acontecer junto, né? Então, é uma outra... Vou colocar na listinha aí da Colep também de mais um assunto que a gente os servidores têm que refletir, né? Sobre isso, assim. Levar esse assunto muito a sério, porque isso é muito sério mesmo e também está diretamente relacionado à saúde mental da gente, né? Obrigada, Lorena. Obrigada, Lília. Agora a pergunta do Dionis. Lília, parabéns pelo trabalho. Eu achei, assim, refletiu uma dinâmica que deve ter sido muito intensa de campo. O fato que o público é um público adolescente, de jovens, e você lidou com isso com muita destreza. Eu achei, assim, muito interessante. Gostei bastante das imagens. E eu quero ser rápido, e um ponto da sua apresentação me chamou a atenção. Quando você fez um slide pelo caráter da semiótica, que elas estavam representando os gestos de um desenho oriental, que não me lembro o nome, que eu sou péssimo com desenhos orientais. Eu queria entender se está só no gestual ou se elas levaram para dentro do artesanato também. Não, os artesanatos são super tradicionais, assim. E, na verdade, Naruto, elas têm a idade certa, né, de fazer cada artesanato, de aprender a fazer cada artesanato. Isso é outra questão. Que os brancos, geralmente, os tourinhos chegam... você sabe fazer esteira? Não. Que absurdo. Tá perdendo a cultura, viu? Tá deixando perder a cultura, não sabe fazer esteira. Mas tem a idade certa de se aprender a fazer esteira. E elas não estão nessa idade, elas estão na idade da miçanga mesmo. Nossa, a garganta ruim. Mas... não vi. No sentido de desenho, né? Elas desenham muito, gostam muito de desenhar, e aí desenhavam os personagens de anime, desenhavam muito mesmo. Isso sim. Respondido, Dionis? A última pergunta que a gente tem aqui vai ser do Cleuber. Desculpem, gente, estava no mudo. Que honra, então, a última pergunta para Lilian, muito a minha amiga e que eu admiro muito, sempre disse isso, né? Obrigado pela fala, por tudo. Antes, eu queria falar sobre essa questão do evento como um todo e da sua apresentação, que ela traz... A gente já teve discussões sobre o papel do feminismo dentro do indigenismo, né, que algumas pessoas têm dificuldade de compreender o quanto é importante para poder justamente lançar outras perspectivas, outros olhares e pensar políticas que são necessárias de serem construídas, que é uma pena que tenham, né, eu dei uma olhada na lista das pessoas que estão ouvindo, a quantidade de homens é bem inferior à quantidade de mulheres, então parece que a gente está pregando para convertido, né? E aí
né, eu aproveito até para poder, eu não sei se é o campo de sugestão, esse é o papel da CODEP, mas seria interessante pensar em retornar o momento em que a FUNAI publicava, né, as pesquisas, para difundir esse trabalho para outras pessoas e ser também difundir conhecimento, né, e ser um espaço que seja compreendido também disso, né? E dizer também dessa questão da sua abordagem, né, que ela é pouco ortodoxa, né, Lilian? Eu tô meio nervoso aqui. É pouco ortodoxa e eu conheci ela quando eu estava trabalhando na COGEM, né, na coordenação de gênero, né, que inclusive teve um trabalho de doutorado até aqui de Brasília, avaliando políticas de gênero e avaliava a FUNAI como uma inovação e tanto porque seria o único lugar onde existiria uma coordenação de gênero específica, que seria para um nicho específico, que é mulheres indígenas, que não existia uma coordenação de gênero para mulheres negras ou qualquer outro tipo de situação. As outras entravam, na época, na Secretaria, né, de Políticas para Mulheres. E eu conheci com você propondo, inclusive, né, quando você estava na Araguaia Tocantins, uma proposta de valorização da autoestima dos carajás a partir de um concurso de rap, e eu tinha acabado de entrar ali e eu percebi que as pessoas olhavam aquilo, algumas, né, olhavam bem, mas uma grande parte olhava aquilo e pensava, não, peraí, a gente vai apoiar a ação de rap, não é tipo de música tradicional, o que é isso, né? E aí eu relacionando com o que você está trazendo aí, com a sua pesquisa sobre as meninas, a juventude, eu fiquei pensando, né, eu saí da COGEM em 2017, né? O que você percebe, se é que isso traz, eu imagino que traz para você, que pode ser, assim, incorporado hoje para que a política de gênero, né, que práticas que você acha que podem ser legais para poder se adotar para se renovar mesmo, assim, né? O que você, se você tem alguma coisa, né? Eu sei que melhorou bastante, mas o que você percebe, assim, que poderia melhorar para poder a gente aprender, né, com esse frescor que você tem para poder olhar para a construção de políticas como algo que também é dinâmico, como mesmo a organização social desses povos também é. Obrigado, viu, querida? Ô, amor, agradecida. Saudades. Gente, minha garganta me ajudou até agora, eu tô grata a ela, mas agora ela também tá pifando aqui. Então, nossa, essa questão do rap aí, era muito forte lá, entre os jovens carajá. Eles arrasavam no break. Eles, assim, eram referência regional. Os carajá ganhavam tudo de rap, de break, tipo assim, os concursos da região com os não indígenas, eles ganhavam, assim, de lavada, sabe? Era muito massa, e eles se amarravam, adoravam. E eu lembro disso, teve essa história aí, não foi apoiada no final das contas, né? Era uma demanda dos jovens, e eles gostavam muito disso. E aí, olha só, com quem que a FUNAI estava se alinhando, com a igreja, né? E com a presença da igreja, acabou essa cultura do break lá, do rap. Inclusive, esses jovens que eram os top, assim, do break, foi um dos que tentou suicídio, assim. Porque era, né, era tipo uma válvula de escape mesmo, né? Muitas vezes. E, nossa, a galera gostava demais, envolvia todo mundo. E, assim, nunca vi um carajá achar isso ruim. Sabe? Tipo, não pode, você está perdendo cultura. Eu tenho várias fotos de jovens dançando também. Eles gostavam muito, assim. Também reforçar essa questão dessas publicações, eram muito legais mesmo. Mas, assim, eu acho que não é nunca a gente que vai dizer, né? Quais são os caminhos, assim. Mais uma vez, a gente volta para esse lugar, que o caminho é a gente ouvir. Né? Sempre é isso. Acho que primeiro, antes de tudo, a gente tem que ouvir o que eles sugerem, né? De proposta, assim. E ouvir não só as lideranças, não só os velhos, né? Eles também, mas assim, realmente tem que criar esse diálogo, assim, né? Esses conflitos sempre vão existir, vão continuar existindo, geracionais. Então, que tenha um espaço para os mais velhos repassarem os conhecimentos dele, que é importante, mas que também tenha um espaço que o jovem se sinta representado ali, que se sinta, né, para não ficar sempre nesse discurso que vai só minando, né, a criatividade, vai minando, na verdade,
a potência de ressignificar o que a vida está trazendo para eles, né? E se a gente ficar só recorrendo à tradição, como é que a galera vai lidar com o mundo que está aí, né? Então, assim, eles já estão dando os caminhos, eles já estão fazendo, eles já estão pegar o que eles já estão fazendo, o que eles já estão curtindo e valorizar, potencializar isso, assim. Então, não é também, tipo, quando... não necessariamente deixar tudo solto, assim, né? E que a gente não tenha também uma importância de estar apresentando, mas que a gente direcione, assim, para fugir dessa injustiça histórica, assim, né? Que, claro, que não são ferramentas feitas para eles, assim. Então, é nosso papel também apresentar esses indígenas que fazem um trabalho legal, né? Apresentar, tipo, sair da MC Pipoquinha e ir pro da aldeia, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem esse papel, mas a partir do interesse deles, né? Obrigada, gente. Quero agradecer muitíssimo, viu, a todos vocês. Realmente muito grata, assim. Fiquei muito feliz com esse convite. É um trabalho que eu nem pensava mais nele. Fiquei, tipo, esquecido. Para mim, eu tinha esquecido, apagado essa parte da minha vida até, sabe? Foi tão legal revisitar essas imagens, relembrar de tudo esse processo. Foi uma honra mesmo. Muito agradecida. A gente que agradece, Lília, por você ter topado aí a iniciativa conosco, assim como as demais palestrantes que já se apresentaram. Hoje à tarde a gente tem mais palestra, amanhã a gente ainda tem a última palestra da Semana Mulheres no Indigenismo. Eu agradeço pela colaboração de todos os participantes, por estarem conosco desde segunda-feira. Cleuber, sobre a proposta de termos uma revista, aqui internamente a gente já teve essa discussão também. A gente estava num momento assim, de tanta motivação em torno da criação de uma revista eletrônica, justamente para possibilitar os servidores da FUNAI apresentarem artigos, trabalhos acadêmicos, pesquisas, entre outros, para compor, né, essa revista. Só que eu vou confessar para vocês, entre a ideação e a execução, a gente caiu ali num abismo chamado falta de pessoal. Né? E a gente, enquanto líderes de equipe, a gente também se preocupa com o bem-estar dos nossos servidores no ambiente de trabalho, de modo que eles tenham condições de prestar o serviço público, né, para o nosso público interno, que são vocês, da melhor maneira possível. E a gente tem, sim, esse anseio de inovar, de trazer mais projetos para a área de desenvolvimento de pessoal, né, dentro da FUNAI, só que quando eu penso na nossa equipe, que é tão diminuta, e a vontade que existe, mas a pouca força de trabalho que nós temos, a gente acaba deixando ali em stand-by. Mas agora eu vendo aqui no chat, né, sugestões que vocês trouxeram, de fazer de forma intersetorial, junto com o CGGE, junto com o Museu do Índio, de repente buscar uma interface com o Ministério da Cultura, a gente vê o tanto que é importante a gente pensar fora da caixa, e pensar fora da caixa é justamente trazer aqui nesse espaço coletivo propostas que podem, né, a partir da opinião pública, vamos dizer assim, a gente visualizar meios e ferramentas de colocar em prática aquela ideia, né, que estava sendo fomentada. Então, desde já eu agradeço essa colaboração de todos vocês. A gente vai repensar com carinho a proposta da revista eletrônica, justamente porque é mais uma maneira de promover capacitação entre servidores, né? A gente que trabalha nessa área já identificou que muitos servidores entendem como processo de desenvolvimento apenas estar numa sala de aula, e não se limita a isso, né? A leitura de livros, a leitura de artigos, ainda mais quando são discursos tão originais, vindos dos nossos servidores, a partir de experiências que eles têm, né, no ambiente de trabalho, no trabalho de campo. Isso traz para nós aprendizado também, né? E traz uma maneira da gente enxergar de forma mais ampla a nossa instituição, o nosso corpo de servidores. A Lorena mesma, na hora que iniciou a fala dela, ela falou um pouquinho a respeito do quanto o nosso corpo institucional é tão diverso, né, e tão técnico e tão profissional, e isso precisa ser colocado, né, de forma mais pública mesmo. Então, eu já agradeço aí a colaboração de todos vocês, as sugestões, e em breve vamos ver se a gente vai ter essa novidade. Hoje, no período da tarde, a partir das 15 horas, estaremos com a nossa palestrante Luana Machado de Almeida,
com a palestra Parentes Estrangeiros, Intérpretes Indígenas no Processo de Contato com o Povo Xinane, Acre, Brasil. Então, a gente aguarda o retorno de vocês a partir das 15 horas. Quem quiser entrar mais cedinho ali, vai ver o nosso banner, vai ver a nossa playlist. E até mais, pessoal. Está pertinho já do horário de almoço. Obrigada pela participação de todos. Lília, obrigada. Palestra linda. Obrigada, gente. Valeu demais. Agradecer aí todo mundo.